Pronto, estamos voltando, né, para essa série aqui. 30 anos do Mangue Beat. Estamos com o Paulo, grande Paulo André, artífice e construtor dessa cena toda aí, né, cultural, do rock, da história da música brasileira, né, mais especificamente do Recife. Paulo André realmente é um ícone da nossa cultura, né. Para quem não conhece, é que a garotada mais jovem, meu aluno Paulo André, trouxe o Abril pro Rock em Recife, que é um dos símbolos, né, da cultura pop, da cultura rock aqui no Brasil, né? E vai ser um empresário do Chico Science e Nação Zumbi. A gente iniciou o papo mais cedo aqui no Instagram e teve uma repercussão super legal, a interação das pessoas, muita gente interagindo, gente da Alemanha, né? Enfim, gente do Nordeste, muita gente de Pernambuco, da Bahia, galera do Rio aqui em Alta, né, também. E a gente dividiu em três cenas, essa é a última cena. O Paulo tava falando como conheceu Chico, né? E como ele chegou do Brasil, passou um tempo fora. E como ele conheceu o Chico Sainz, como é que ele viu aquele movimento em Recife depois de um tempo. E aí, por questões da vida, Paulo vai terminar sendo convidado por Chico para empresariar a banda. E o resto vai ser história, né? Eles vão construir história, vão fazer história. E vão ser duas figuras extremamente importantes pro rock, pro hip hop, pro rap, enfim, pra cultura e pra música brasileira. Tá aqui Paulo entrando. Paulo seria certamente um excelente professor. Muito bacana, discorre bem, fala solto e a conversa belíssima. Paulo tá chegando aqui. Salve, Paulo! Só não tô te ouvindo agora. E agora? Tava Tá mal plugado perfeito. aqui. Paulo, eu tenho essa. Por militar na história, o tempo é meu objeto de trabalho, é o tempo. Eu trabalho com o tempo. E eu tenho uma certa sensibilidade de me deslocar para os tempos diferentes que já passaram. E você construindo essa cena com sua narrativa, eu sou tomado por sentidos e por emoções. E eu me sinto no lugar e me sinto, de certa forma, um pouco onde vocês estiveram, o que vocês construíram, muito bacana a sua trajetória com a música, o que você foi construindo ao longo dessa narrativa, nesses três atos, você falando da sua experiência jovem em São Francisco e voltar para Recife e começar a empresariar, e Lula aparecer em sua vida e você aceitar Lula Cortez e, pô, Chico te chamar e você ter a coragem de dizer sim, né? Ainda muito jovem, e juntos, né, com a banda e com um monte de gente que está ao redor, porque o Mangue Beat, na verdade, é um coletivo. A turma começou sem dinheiro, todo mundo, pô, Olinda, Candeias, né? E vocês foram construindo aquilo ali, sem experiência, sem grana, né? Principalmente a galera de Olinda, de Rio Doce, e tem pessoas que somam bastante, né? Tem o Mabuse, pô, Dolores, Renato, enfim, tem uma galera que não aparece nos microfones, com o vocal e com o pedal e com a guitarra, mas são fundamentais. E você é um cara fundamental nisso tudo aí. Você falou uma coisa muito legal sobre essa ideia sua de mandar CDs endereçados, né? Além do CD, você mandava o que para os empresários? Você mandava o quê? Para agitador cultural lá fora, empresário? Para quem que você mandava esses CDs? Cara, isso foi um guia do Afropop, que é um site que desde os anos 90 trabalha com a música africana e posteriormente foram além da música africana e foram para o mercado da world music, né? E aí eles desenvolveram um guia impresso, uma pequena publicação assim, que era o Afropop Worldwide Listeners Guide, né, para os ouvintes dos programas deles. E a gente cruzou com três jornalistas aí em Salvador, em 94, num evento chamado Fest em Bahia, no centro de convenções, que a gente estava voltando de uma temporada em São Paulo, com essas passagens. O produtor do show, Daniel Rodrigues, é o mesmo
que invadiu com a timbalada o show de Chico Science Nação Zumbi no Festival de Montreux, e ele estava tentando pegar uma carona nessa internacionalização do axé e criar um festival de música do mundo em Salvador. Eu não lembro o outro dia, mas no dia que a gente tocou, teve um axé, que eu não lembro o nome, The Wailers, do Bob Marley, Chico Science, Nação Zumbi e Gabriel Pensador. E aí, quando acabou o show do Chico e da Nação, chegaram esses 3 jornalistas no camarim, né? A colunista de world music da Rolling Stone americana, Daizen McLean, Mari Lepp, que era um jornalista freelancer para The Beat Magazine, que também era de reggae e world music nos Estados Unidos, entre outras, e o Sean Barlow do Afropop Worldwide. Aí eles, pela a reação, o rosto deles, eles tinham pirado no show. Aí perguntou se alguém falava inglês, eu chamei eles para o camarim e a gente ficou trocando aquela ideia. Aí no outro dia de manhã, o Chico deu uma entrevista para eles, assim, no café da manhã. A gente quase perdeu o voo por isso. E o Sean me deu esse guia de presente. Cara, quando eu voltei, eu compilei esse material que eu já mandava para contratante brasileiro, né? Mas contratante brasileiro era diferente. Contratante brasileiro você tinha que dizer que tinha uma música na novela. Qual novela? Tropicaliente, da personagem Adrenalina, Pergunta a Seus Filhos e tal, sabe? Para o cara que fazia Gabriel, Skank, Axé, se interessar em levar a banda. E aí, cara, eu fiz isso. Eram 15 a 20 folhas de papel ofício dobradas no meio que protegiam o CD e eu comecei a mandar para todos aqueles endereços, né? Ali tinham festivais, programas de música em rádios da Europa e dos Estados Unidos, centros culturais como o Lincoln Center de Nova York ou o Barbican Center de Londres, entre outros. E eram os endereços físicos, né? Então, você preenchia um pequeno formulário quadrado com o endereço que você estava postando, o correio cobrava e carimbava aquele formulário com a data da postagem e aquilo era o teu comprovante de envio, né? A gente não tinha grana para mandar Sedex internacional, ia da forma mais barata. E eu tenho, cara, todos esses comprovantes. Inclusive, tem um conhecido bolsominion de Vitória do Espírito Santo, onde Chico Science Nação Zumbi nunca tocou, que quando eu fui mexer nesses arquivos agora na pandemia, eu não lembrava que eu me aproximei dele um tempo depois, que eu tinha enviado o material de Chico Science Nação Zumbi para ele. Aí eu tirei uma foto, mandei e disse: atestado de vacilão. Você é o vacilão que não levou Chico Science Nação Zumbi para tocar em Vitória do Espírito Santo, onde acabamos nunca tocando. O cavalo passou selado. Acho que não tem essa expressão em Pernambuco, aqui tem. O cavalo passou selado e você não montou. Você entendeu a expressão? O cavalo passou pronto ali, ó, seladinho. Cara, já que você é dessa área, eu uso outra metáfora, muito mais você. Sobre os anos 90, quando eu faço uma provocação, quando eu vou falar para jovens, e aí volta um pouco daquela história de que o Abril pro Rock era coisa de maconheiro, né? Roger fala uma coisa assim no documentário da Soparia, que ele é genial. Ele diz que no início da Soparia, ele ouviu comentários de amigos que aquilo era lugar de maconheiro. E aí ele grava um depoimento, não sei quantos anos depois, acho que num doczinho do Abril pro Rock, e ele fala, pô, nessa época, tudo que a gente fazia era coisa de maconheiro. E 20 anos depois, eu quero dizer que aquelas pessoas estavam absolutamente certas. Era isso. Era um bando de maconheiro, mas a galera trabalhava também e fazia as coisas acontecerem, entendeu? Então, cara, nesse sentido,
eu, eu, esses que não foram, e eu falei do depoimento de um dentista recentemente, de que não foi para abrir para o rock quando era jovem, porque os pais não deixavam. Aí eu falei isso, porque era coisa de maconheiro, né, doutor? E aí eu tenho amigas também que já disseram que os pais não deixavam, porque só tinha maconheiro. E aí, cara, eu faço uma provocação que é assim: pergunta pro teu irmão ou irmã mais velha da primeira família dos teus pais, ou para os teus amigos mais velhos, vizinhos, pessoas que tinham entre 16 e 30 anos, entre 94 e 96, quando é o período que já tinha disco. Tá, eu não conhecia a banda, beleza, mas em 94 tinha disco do Mundo Livre de Chico Science Nação Zumbi. Chico partiu no início de 97. Se você tinha essa idade nessa época e não viu Chico Science Nação Zumbi no palco, professor, eu digo o seguinte: existe uma metáfora, existe algo chamado bonde da história. O bonde da história, ele passa para todo mundo. A grande maioria das pessoas, infelizmente, elas não sabem nem que existe o bonde da história. Outras, elas sabem que existem, mas nunca viram nem chegaram perto. Outras assistem o bonde passar, que seria o cavalo selado, né? Elas só assistem ele passar. Não, mas ali tem uma história. Não, mas eu soube que aquele bonde só tem maconheiro. Então elas só veem passar. Ah, passou perto de mim, mas me disseram que só tinha maconheiro. E aí tem gente que entra no bonde. Tem gente que passeia no bonde por um determinado momento. Alguns só vão de uma esquina a outra ali, mas pegaram um bonde em algum momento, entendeu? Então é muito isso. Era para uma minoria. O público aqui nunca foi um grande público. Entrou meu primo aí, ó, Marcelo Liberal Guerra, que ele trabalha com montagem de estrutura. E ele trabalhava em Maceió, começou a se aventurar no show business, fez um show de Angélica nos anos 90, aí deu certo, aí se empolgou, aí fez outro que não deu dinheiro, aí desistiu do show business, e ele, desde a infância, era professor pardal, que montava e desmontava rádio, que entendia de eletrônica. Olha ele dando legal aí. Marcelo Guerra. Oi, Marcelo. E eu sempre frequentei muito a casa dele, da família dele, minha querida tia Nevinha, minha tia-avó, a mãe dele, e ele entrou na montagem, cara, coisa que ele entende, tinha trabalhado com meu padrasto na Alcoquímica, no Cabo, se deu muito bem no mercado, e eu introduzi ele no Abril pro Rock. Eu mudei a montadora, eu mudei um monte de serviços do Abril, trouxe ele para fazer, ele super competente, mas aí, cara, ele achava... Bom, aí ele foi absorvido pelo mercado. Não deu 6 meses, ele era um grande montador para a galera do axé, do pagode, dos grandes réveillons, a playboyzada da cidade toda, dos grandes eventos, começou a contratar ele, né? E aí, cara, ele via ali, no final dos anos 90, virando para os 2000, que esses eventos tinham muito mais público do que eu abri para o rock. E como minha irmã é minha sócia desde sempre, Sonali, que também é prima dele, e é do financeiro, né? Ela lidava com ele e falava da realidade para ele, financeira, né? Do que entrou, que naquele dia não teve tanto público e tal. E a gente vivia com a corda no pescoço para fazer o Abril, né? E aí, cara, um dia ele virou e falou assim: Paulo, assim, por que tu não traz um capital inicial? Porque é rock e tem público, entendeu? Ele estava ali dentro, mas ele não entendia que o capital inicial não estava no radar do festival, enfim, só querendo o nosso bem, entendeu, cara? Mas é isso, quando você decide trabalhar com cultura, cara, o entretenimento nunca me fisgou e eu também nunca consegui fazer nada por grana. Né, uma decisão que eu tomei, cara, eu tenho que dizer que quando eu falo, os Paralamas vieram, ele está dizendo, e teve público. E aí, cara, eu trabalhei muito duro, sabe, professor, nesses 3 anos nos Estados Unidos, eu dirigi uma caminhonete pegando carrinho do supermercado. Eu fazia de 12 a 15 lojas por dia,
eu colocava 2 fileiras de 12 carrinhos, trabalhava no sol e no frio, de luva para não perder meus dedos, com aquelas filas de carrinho botando para cima e para baixo da caminhonete. E em algumas lojas eu dava 4 viagens, brigando com os moradores de rua, porque faltava carrinho, eu tinha que pegar o carrinho de volta. Aquelas tiazinhas que iam todo dia no supermercado só comprar uma besteirinha e traziam no carrinho, e eu já sabia que tinha um carrinho na porta da casa dela. Algumas me ofereciam café, outras brigavam comigo porque eu levava o carrinho. Cara, eu entregava pizza à noite, eu tinha 2 empregos, né? Então, eu trabalhei muito duro e eu tive patrão iraniano. Meu patrão iraniano acabou esquartejando a mulher porque não suportava viver sem ela subordinada a ele mais. Quando teve a troca do Reza Pahlavi para o Ayatollah Khomeini, ele me adorava, né? Então tem essa história trágica. Eu tive patrão brasileiro, eu tive patrão americano e seu Raimundo, que era das ilhas, né? Das ilhas da Madeira, da Terceira, e que ele falava assim e me xingava de aldrabão com os vacilos. Cara, eu era jovem, eu ia para os shows à noite, eu ficava exausto no outro dia, né? Chegava, não era nem que acabava tão tarde, mas eram em outras cidades, eu ainda tinha que dirigir, chegar em casa, dormir. Eu tinha que estar 7 horas na casa dele de segunda a sábado. E escolhia um domingo para trabalhar. Eu tinha 3 dias de folga por mês, né? Ganhava $1.400, mas pagava 25% de imposto de renda. E assim, ele me demitiu 3 vezes. Me xingava, me mandava pó caralho e me chamava de aldrabão, né? Que eu só soube alguns anos depois pela avó de uma amiga que aldrabão era como se fosse malandro em português e tal. Então, o seu Raimundo, cara, eu trabalhei muito duro, muito duro. Eu suava. Meu pai foi me visitar, cara. Eu levei ele um dia comigo. No final, ele falou: meu filho, vamos embora. Você não precisa trabalhar desse jeito. Eu falei: eu preciso para estar aqui, né? Então, eu quero estar aqui, eu vou trabalhar desse jeito. Tá, beleza, eu sou jovem, eu tô aqui. Enfim, cara. E aí era isso. Para viver o que eu vivi, eu trabalhei muito duro e eu decidi nunca mais ter patrão na minha vida, né? As bandas eram uma parceria, claro. O Chico era o patrão. Seu patrão. O Rogério Iberg, que era um técnico de som e hold, fiéis escudeiros de Chico Science, Nação Zumbi, me chamavam de chefe e chamavam Chico de patrão, né? Patrão, porque as decisões finais eram dele, né? Mas é isso, cara. Aí quando você decide trabalhar com cultura, eu poderia ter montado uma banda nos anos 90, né? Nosso atual sinistro do turismo é o dono da banda Brucelose, de forró estilizado, dono da Maragogi FM e da Gravatá FM, que são 2 cidades de Pernambuco, que a família ganhou as concessões na ditadura militar. Se fosse só para ganhar dinheiro, eu teria montado uma banda nos anos 90 chamada Ninfetas do Forró. Só com meninas de 18 anos com aparência de 16, que assinavam já por elas. Pegavam os meus amigos compositores para compor sob pseudônimos, só forró putaria, e entrava nesse mercado da escrotidão, né? De comprar rádio, de comprar espaço, de fazer acordo com prefeitura. Cara, eu nunca me vi nesse mundo. Esse mundo era um mundo paralelo para mim, né? Era um mundo que nos anos 90 as grandes gravadoras começaram ali, nessa geração que eu descrevi aí da música pop dos anos 90, o axé, o pagode e o sertanejo pop, a primeira geração, eram prioridades das gravadoras, e as gravadoras pagaram muito jabá para torná-los fora dos nichos. O axé na Bahia, o pagode nos subúrbios do Rio e São Paulo e o sertanejo pop nos interiores do Centro-Oeste e do Sudeste, principalmente, né? E também Paraná, ali, fronteira com São Paulo, né? E aqui, do mesmo tamanho, com a mesma estrutura no Nordeste, a primeira geração das bandas com dono, que era o Mastruz com Leite, Mel com Terra, Calango Aceso,
da lenda Emanuel Gurgel da Sonzum Sat, entende? Então é Sim. isso. A gente é que era paralelo, mas aí quando meu primo me falava dessa coisa, eu não queria fazer o próximo show do Rapa no Recife. Eu não queria concorrer com a Playboyzada, quem ia fazer o próximo show do Rapa no Recife, que eram meus amigos. Não, Uhum. eu queria estar vendendo as bandas daqui para o mundo inteiro e dirigindo a van. Uma vez o Aloysia, que até hoje trabalha com Pato Fu, da minha geração, meu amigo, ele me viu num show que foi o segundo e último show de Chico Science Nação Zumbi em Goiânia, Goiás. Era Patofu, Skank e Chico Science Nação Zumbi. Não lembro o nome do clube, um clube social, esportivo, com um salão gigante, que lotou, deu muita gente. E o Aloysia me viu. A gente viajava em 12 pessoas, em 11 pessoas, os 8 da banda, eu, o técnico e o hold. E ele me viu ir no camarim e pegar uma caixa de papelão para levar água e cerveja para o palco. E aí eu fiquei lá com a caixa na mão, o Rod veio, pegou, botou lá num cantinho que ele abastecia a banda. O Aloysia virou para mim e falou: Paulo, cara, você não pode mais fazer isso, tá carregando caixa. Eu falei: Aloysia, se eu não carregar, quem vai carregar, velho? Eu não tenho como pagar um segundo hold agora, velho. Olha a quantidade de gente no palco. Somos 9 para dividir a banda e pagar esses 2 profissionais mínimos para a gente rodar, né? Então sempre teve essa fantasia no show business, sabe, professor? E eu sempre fui muito pela realidade, pelo trabalho. Enquanto estava todo mundo se divertindo, eu estava trabalhando, né? Quem quer trabalhar com cultura, hoje você tem cursos e tal, mas a primeira coisa que eu desconstruo para quem quer trabalhar com música, com cultura, é o seguinte: esquece o que a vida te ensinou até um determinado momento, que existe algo chamado sábado e domingo. Sábado e domingo existe para quem Emprego trabalha formal, né? trabalho formal de segunda a Isso. sexta, né? E que escolheu para a vida ter o mesmo problema que a maioria das pessoas tem. Saem de casa no mesmo horário, enfrentam trânsito, transporte coletivo lotado. E tem as pessoas que escolheram trabalhar com cultura e que não tem dia e nem horário para trabalhar. E nem feriado e nem final de semana. Isso Muito pelo acaba. contrário. Você tem dias, você tem períodos, né? Então, eu trabalhei muito mais nos finais de semana na minha vida do que nos dias de semana, porque, né, já tem 10 anos que eu não vou para a estrada com bandas, por opção, por decisão de vida, mas eu passei 25 anos da minha vida na estrada com banda, né? E isso, cara, assim, há muito tempo perdido e havia muito mais quando você não tinha um celular ou uma internet para trabalhar e se comunicar, né? Então, para os jovens de hoje, eu diria muito. Eu disse isso para minha filha quando ela foi fazer vestibular. Eu falei: filha, não é uma questão só do curso, é uma questão de escolha de vida. O que é que você vai querer para a sua vida? Você quer ter os mesmos problemas da maioria das pessoas que saem de casa e fazem tudo no mesmo horário, nos mesmos dias? Ou você quer ter seu próprio negócio, fazer seu horário, né? Não tem sábado, não tem domingo, você sabe? A vida ela tem que ser começada a ser enxergada de uma forma diferente para que você ocupe seu espaço nesse universo. Por isso que eu falei que a gente se torna produtor, né, professor? Eu falo uma Perfeito. frase, desculpe falar, Pô, Paulo. carrega um palavrão, mas é uma Enriquecedor. filosofia minha, que a experiência é uma merda. Pô, mas a experiência não é bom? Não, a experiência é ótimo. É uma das coisas melhores da nossa vida, é a experiência. Mas ela também é uma grande merda, porque a gente já sabe que as coisas não vão dar certo. A gente já sabe que as coisas não vão funcionar. A gente já sabe que aquilo é balela, que aquilo é discurso puro, antes delas não funcionarem, antes delas não darem certo, antes daquelas pessoas serem desacreditadas. Por quê? É, elas não são
verdadeiras, elas são oportunistas. Ali não tem verdade, entende? E aquilo não vai dar certo, né? Então é isso. Eu falo que cada um... outra coisa, professor, você falou uma palavra que para mim é muito forte, que é o tempo. E aí eu venho com outra que está diretamente relacionada ao tempo, que é o futuro, né? Eu penso muito no futuro porque eu fui convidado para ser um dos 50 conselheiros dos 500 anos de Recife em 2037, como eu falei mais cedo. E como representante da cultura, tem reitor da Universidade Federal, reitor de Universidade Católica, tem líderes comunitários, é bem plural. Mas eu trouxe um questionamento porque em 2037, nos 500 anos do Recife, a grande maioria dos mestres da cultura popular, dos clássicos maestros de frevo, dos mestres da arte popular, não estarão mais aqui. Estarão em outra dimensão. E a gente está se preparando para ver nossa cultura popular desaparecer, sumir. E, por um lado, nós somos Porto Digital e estamos na vanguarda do game da animação e estamos vendo o Momolengo desaparecer e o Coco e poucos substitutos, como, por exemplo, o mestre Anderson, de Nazaré da Mata, cirandeiro, entre outros que eu não vou lembrar aqui. Raros exemplos de jovens que são considerados já mestres da cultura popular, né, que cresceram naquilo desde criança e tem aquilo no sangue e na verdade. Mas aí eu trouxe essa provocação, professor, porque eu diria para quem está nos ouvindo que o futuro é algo que não existe. Não existe futuro. O futuro a gente está construindo agora. O futuro é uma utopia, né? O futuro é a gente que está desenhando agora. Não existia futuro para Chico Science Nação Zumbi. Foram ignorados pelas rádios brasileiras, mas foram tocados pelas rádios europeias, né? Ficou o recado para o mundo, fez parte de uma revolução da música ali. E depois veio outra revolução, que foi a revolução digital, que o Chico pegou muito de leve ainda, né? Tanto que quando ele... como a gente não deu tempo de gravar DVD... quando ainda vendia DVD pirata aqui no centro do Recife, eu amo os centros das cidades e ando muito no centro, o único DVD que tinha de Chico Science Nação Zumbi para vender, tinha sido televisionado, era Chico Science Nação Zumbi ao vivo no Hollywood Rock, que o cara gravou da TV e transformou num DVD da banda, né? E aí, cara, ali o Chico tá com uma camisa que tem arroba, e no Afro Ciberdelia tem arroba, né? No entanto, eu acho que a gente não chegou nem a usar e-mail, entendeu? Assim, para se comunicar. Ainda era uma coisa ali muito no início, a internet cara, computador caro, e a gente não gozava dessa estrutura. Já tinha escritório, quando o Chico faleceu, minha mãe já tinha cedido uma sala no escritório dela para mim, mas porque via o nível e também porque a minha casa se tornou um inferno, né, cara? Eu fiz uma turnê mundial num telefone residencial e eu tenho 3 irmãs mais novas que cada uma tinha um namorado e um padrasto que não era lá exatamente um sujeito que eu diria que esbanjava simpatia. E aí foi nessas circunstâncias todas, cara, que quando você quer, você vai atrás e acaba conseguindo. As ferramentas não interessam, o que interessam é o meio. Sua fala é riquíssima, suas metáforas, linguagem poética que você falou do bonde da história, do futuro, absurdamente significativo. Cada um traz seu saber, né? Ontem eu conversando com o Canibal, ele trouxe toda a sabedoria ali de Alto José do Pinho. Fiquei assim, virei um fã da pessoa, né? Do Marconi lá do Canibal, e hoje eu tô aprendendo com você, suas metáforas e os paralelos que você faz é muito preciso. Eu quero te fazer uma pergunta. Cara, Canibal é um líder nato comunitário. Fantástico. Até Canibal, até os Devotos, os Faces do Subúrbio, entre outras bandas, o Alto Zé do Pinho e Peixinhos da Nação Zumbi só eram conhecidos pela violência. E a cultura deu essa virada de mesa e virou berço de cultura.
E Pô, muito Canibal, bom. cara, como eu falei mais cedo, eu acompanho desde o início, assim, e não chamei o Devotos para o primeiro Abril pro Rock, porque os shows undergrounds eram extremamente violentos aqui, como eram em São Paulo, como talvez fossem em Salvador. E eu não queria Sim. trazer aquela atmosfera para o primeiro Abril, que era bem diverso, representava um Uhum. outro momento. Mas aí já Sim. no segundo Abril, a cidade já estava num outro momento, eu trouxe o Devotos, cara. Massari veio cobrir e tem uma parada icônica que Canibal tá de sandália japonesa, uma calça dobrada quase até o joelho, uma camisa de uma Fantástico. hardcore, uma banda de hardcore finlandesa, preta, mas quase branca, de tanto que já tinha sido lavada 500 vezes pelo menos. E aí, velho, um cadeado, uma corrente e um cadeado pendurado no pescoço. Um show de meia hora, bombástico, que a banda era foda ao vivo. Aí, cara, Massari genialmente pegava a galera saindo do palco na emoção. E Canibal, a primeira entrevista que deu na vida no Alto Zé do Pinho foi já para a revista Trip, né, para Sim. o Fernando Costa Neto. E a primeira entrevista para televisão que deu na vida foi para MTV saindo do palco do segundo Abril pro Rock em 94. Aí Massari fala bem paulista, impressionado assim, falou: Meu, que foi aquilo lá em cima? Porque era o palco do maluco assim em cima e do lado a areazinha de bastidores. Ele apontou e fez: Meu, que foi aquilo lá em cima? Aí os três assim, todo suado, o Canibal olhou para ele, cara, sem a manha de dar entrevista, falou assim: Meu irmão, lá em cima foi uma história, viu, velho? E ficou balançando a cabeça assim, Pô, que tipo, não figura sei, velho. fantástica, Tu viu bicho. aí, tu mesmo viu com teus olhos, meu irmão. Não tem É, muito o que dizer, não, velho. Foi ele é aquilo bom ali, tá fantástico. ligado? Ele ganhou embaixador aqui em Salvador, cara. Eu encampei já algumas campanhas dele aqui. Hoje O eu já livro comecei dele a... é foda. Isso, vou comprar o livro dele hoje. Vou fazer a publicização no meu Instagram também, no livro dele, né? Cara, Peguei já. ele me lembrou uma história que eu postei recentemente, interrompendo sua pergunta mais uma vez, que é foda, já que você é professor de história. Eu contei a história e ele comentou, mas já era a segunda vez que eu contava a história e eu não lembrava que ele já tinha comentado. Cara, a gente vai ficando velho e os neurônios vão, né, dificultando a gente. E aí, cara, ele lembrou que estava hospedado no nosso apartamento no Rio, de Chico Science, Nação Zumbi, em 96, quando a gente começou a conversar com o selo Plug da BMG, né, que contratou Patofu, contratou Código 13, contratou Suínos Tesudos e estava namorando o Devotos, mas aí Maurício Valadares, meu amigo do programa Ronca Ronca, disse que só interessava contratar o Devotos se eu trabalhasse com eles, porque não adiantava contratar o Devotos e lançar e eles ficarem em Recife sem ter um produtor que tivesse essa circulação, né? E aí eu Uhum. falei, não, cara, eu fico, assim, eu faço eles e tal, trabalho com eles e tal. E aí, cara, o Canibal lembrou do dia. Nós morávamos em Santa Teresa, na rua Monte Alegre. Sim. E o dia em que uma moça mineira, que era amiga de Gilmar Bola 8, e que de vez em quando ia lá no apartamento procurar Gilmar, e Gilmar saía com ela e tal, ela era tipo o segundo andar do prédio, então quando tocavam na campainha, a gente botava a cabeça para fora, em cima da porta, assim, para ver quem era. Aí, cara, quando eu olhei para baixo, era essa moça mineira, eu não recordo o nome dela, acompanhada, professor de história, entrou minha ex-sogra Emerita, um abraço. Ela é mãe de um professor de história, Vitor, e mãe de uma professora de história, de artes, aliás, Mariana. E simplesmente, professor, estava lá o mito, a lenda mundial, conhecido como um dos assaltantes ao trem pagador inglês, Ronald simplesmente Reagan. com seu cachorro peludo branco, Ronald Biggs, pai de Caramba. Mike Biggs, Mike do Balão Mágico. Né? Meu Sim. nome é Mike, gosto muito de Claro. brincar.
era o filho. E aí, cara, óbvio que eu abri a porta pra ele entrar com um cachorro e tudo. Aí Canibal vai lá, agora voltando para Canibal e comenta: meu irmão, era um apartamento gigante, cara, com as 3 salas, 3 quartos, cada quarto tinha uma varandinha, a dependência lá de empregada também gigante, onde a gente recebia os hóspedes. Meu irmão, o Canibal disse: brother, de repente eu dei de cara com um cachorro gigante dentro da casa, caralho! Aí eu falei: Canibal, velho, esse é Ronald Biggs, provavelmente eu já vi um filme, O Assalto ao Trem Pagador, velho. Meu irmão, ele é ator. Eu digo: não, velho, ele era um dos bandidos que roubou o trem, tá ligado? Cara, aí maravilha, entendeu? Viver isso com a galera da nação, entendeu? Cara, Imagina juntar. Olha essa metáfora também, professor. Lugares que só eram falados na mídia, nas rádios, principalmente nos programas policiais, porque até então as TVs não tinham os programas policiais, tinham as matérias, mas não tinha o que tem hoje, cada uma TV local com seu próprio programa policial. Mas Alto José do Pinho, um morro, e da Grande Casa Amarela, vizinho do Morro da Conceição, que é a padroeira da cidade, e Peixinhos, que até o Mangue eram conhecidos só pela violência, por tráfico de drogas e tal, deu a virada no Mangue para virar berços de cultura, referências de cultura, e os caras encontram no Rio de Janeiro um dos bandidos mais famosos do mundo, né? E aí tinha uma brincadeira que Gira, falecido Gira, que era o Rasta da nação, Deus o tenha, ele era o mais humilde da galera da nação de Peixinhos, e ele morava num barraco de madeira. Eu fui na casa dele, pegar ele várias vezes para gravar clipe e tal, e era uma área mais humilde, onde também acontecia o tráfico de drogas na comunidade. E aí tinham... Eu não sei até o que era, cara, mas vamos dizer que da época de Peixinhos dos anos 90, era o que foram Galeguinho do Coque e Bill do Olho Verde nos anos 70, quando eu era menino e estudava no Marista. E a gente morria de medo de Bill do Olho Verde, que tinha uma lenda que ele arrancou o bico do peito de uma mulher com um alicate, por isso que na música de Chico, o Galeguinho do Coque fazia sexo com seu alicate. E Bill do Olho Verde, que era um bandido do Olho Verde, que recentemente eu li sobre os dois numa página de histórias do Recife. E aí, cara, tinha Zé em Peixinhos. Aí a gente fez um show que não deu muito público, eu não me lembro aonde, e ficou um cheque pendurado do cachê que nunca foi pago, talvez os outros 50%, porque não entrou dinheiro na bilheteria no dia. E aí a galera de Peixinhos, porra, metade da banda naquela época já tinha filho, professor. Então já tinha bocas para alimentarem. E quando batia o Liseu, assim, que não tinha entrado um dinheiro e tinha um dinheiro para entrar, aí numa reunião Gira disse: Paulo, meu irmão, e aquele show lá, velho, não vão pagar não? Eu disse: Gira, velho, eu tô cobrando, mas, brother, pelo jeito, né, infelizmente o cara teve prejuízo também, não sei se a gente vai receber aquele dinheiro e tal. Ele: meu irmão, ele era meio rígido assim, ele: meu irmão, vou conversar com o Zé, lá da Rua do Condor, da minha rua lá. Aí Chico disse: oxente, Gira, e tu vai fazer o quê, meu irmão? Ele: Chico, não digo nada, só vou dizer que eu vou falar com o Zé. É Zé da Rua, pergunta lá em Peixinho, de Zé da Rua do Condor. Aí Chico disse: meu irmão, e tu vai mandar o cara fazer o quê? Olha, Chico, eu vou dizer mais nada, só diga tu, vou mandar Zé da Rua do Condor resolver. Aí, meu irmão, qualquer coisa que rolava na banda, a galera falava de Zé da Rua do Condor. Eu não sei quem é Zé da Rua do Condor, mas, brother, infelizmente, eu tenho uma memória que era o seguinte: eu já te disse que minha mãe trabalha com imóveis e assinava os 2 jornais. Um dia antes de eu estar 4 horas da manhã na Rua do Condor, segundo os próprios moradores, a galera da Nação Zumbi, era a rua mais violenta de Peixinhos, da periferia de Olinda, no Diário de Pernambuco, no caderno Vida Urbana,
urbana sobre a cidade onde estava a matéria de violência, tinha um cadáver fotografado no meio da rua, à distância, que quando a pessoa morreu ficou com o braço para cima, assim, deitado com um antebraço para cima. E aí, cara, no dia seguinte, eu fui chamar gira, cheguei lá no carro de uma ex-namorada que estava dando uma força, porque eu estava sem carro, para pegar a galera em Peixinhos, para estar em Suape, onde hoje é um hotel que devastaram o mangue para construir, onde nós gravamos, e tinha que ser nas primeiras luzes do dia e tal. Enfim, cara, eu te digo muito honestamente que eu nunca tive medo de entrar nessas comunidades, de levar o cara da Trip no Alto Zé do Pinho, que também foi a primeira vez que eu subi, em 91, né, numa época pré-mangue. Quantas vezes eu fui em Peixinhos, na casa da galera da Nação, inclusive levar grana que tinha entrado, que eu conseguia tirar cash, e eu sabia que um dia, sabe? Então, cara, eu nunca tive medo, assim, na real, de ir para esses lugares. Talvez porque, quando eu era menino, assim, entre 9 e 11 anos, meu melhor amigo era um guri da comunidade vizinha, que foi urbanizada, mas era conhecida como Favela do Rato, que é aqui na esquina da Avenida Norte com Agamenon Magalhães. E era Inaldo. O segundo filho dele se chama Paulo André, em minha homenagem. E aí Caramba. ele diz que escreveria um livro sobre a nossa história se tivesse estudado. Mas não estudou, migrou para São Paulo para trabalhar. Somos amigos e nos falamos quase todo dia até hoje. Então eu jogava bola com a gurizada da comunidade. Esse guri morava na comunidade, dormia no meu quarto, que era uma casa de classe média do Espinheiro. Então, cara, Sim, eu sempre convivi com a gurizada. No sertão já era um outro tipo de gente humilde. Era gente humilde do sítio, né, que eu frequentava e que eu convivia com meu tio, agricultores humildes, comia na casa deles. Então, eu nunca tive medo, nenhum receio, absolutamente. E se chegasse lá, eu ia botar a mão para cima e dizer, brother, eu sou produtor da Nação aqui, vim chamar gira, eu sou amigo de canibal, velho, tô aqui com um jornalista, de boa, na moral, entendeu? Não tinha celular sim. para levar, tinha algum dinheiro no bolso, talvez. Eu não tinha cartão de crédito porra nenhuma. É isso, a vida como ela é. Que riqueza de detalhe, de história. Vamos lá. O não é um movimento, é uma cena, é um momento diverso, plural, mundo livre, com a influência punk lá de Fred, Renato, L, ouvir um punk. Mundo livre não vai beber na cultura local. O mundo livre vai fazer um som mais pop, do cavaquinho, com as influências de Jorge Ben, né? Enfim, e Fred vai construir belíssimamente sua carreira. Mas a Nação vai ser outra história a Nação. As influências de Chico eram outras, hip hop, né? Rap, África Bambata, Public Enemy, né? E a Nação é é diferente da Mundo Livre, né? São coisas diferentes. Ela tem um outro boom, ela tem uma outra leitura, ela tem outras linguagens, né? E o que tornou a Nação ser a Nação? Você acha que é o momento que Chico tem aquele puta insight de chamar o Lamento Negro e adaptar aquele samba reggae que Gilmar fazia do Lamento Negro e transformar no maracatu estilizado? Você acha que isso foi que o plus da Nação? Vou Ou o plus da responder Nação? quando voltar do banheiro. Calma, vai. Preciso ir no banheiro, vou deixar vocês com essa obra de Weaver aqui. Bote aí, fica à vontade. Galera, aqui ouvindo aqui muita gente, viu? Bacana o bate-papo aí com o Paulo, muita história, muita cultura. E, infelizmente, o que ele botou pra gente ouvir aí, não, a gente não tá ouvindo, né? Não tá o áudio saindo aí. Paulo tem muita história para contar, impressionante, né? Uma pessoa que viveu, que foi importante, né? Que construiu toda aquela cena ali musical da década de 90 e vem construindo, né? Paulo vem namorando aí com as novas tendências, continua com o Abril pro rock dele, enfim, continua vivo, vívido, né? E dando seus passos aí, suas interações aí. Quando Paulo voltar, ele vai falar, vai responder sobre o que tornou
a nação ser a nação, né? A nação zumbi de Chico Sainz ser a nação, né? André aqui falando de Surubim. Salve, André, que bacana aqui. Gente de todos os lugares do mundo aqui hoje apareceu, viu? Que muito legal, velho. André chegando aqui, uma pergunta. Então, cara, Então, fala o finalzinho da pergunta. a pergunta é a seguinte: o que fez da nação ser a nação, diferente de tudo que tinha acontecido no Brasil? É a influência rap, é o hip hop, ou aquela adaptação do samba reggae que Chico teve, aquele insight quando ele foi no Daruema Malungo, quando ele viu o Lamento Negro, é aquilo que transformou a nação? Cara, aqui, assim, não tem uma ligação com o samba reggae, né? Assim, Não, enquanto o Lamento, inspiração, o Lamento Negro, não, deixa eu só sim. reformular. O O Lamento Lamento Negro Negro, sim, totalmente. ensaiava na Daruema Malungo, tocava samba reggae. Não só isso, Quando- basta você puxar as imagens. Chico Science Nação Zumbi abriu para o rock em 1993 no YouTube. Você vai ver que a formação ainda não tem Jorge do Peixe. Tem um Uhum. menino nos timbales que acabou com o show horrível. E o passinho, porque era isso que eles viam e ouviam. Ele, e aí Chico falou, galera, esquece o samba reggae e vamos trabalhar Não, com maracatu. com certeza, perfeito. Foi isso que eu falei. Mas olha lá, Unanimidade. vamos para o começo da pergunta. Mundo Livre. Eu falei de Carla Sarmento, artista visual, que fez, e hoje diretora de arte do cinema, que fez, junto com a Oriana, a capa do Espelho dos Deuses do Campo Negro HC. Sim, sim. Ela estudou comigo no Contato, que era o colégio mais moderno da cidade, em 1982, né? Porque não precisava usar farda. Eu morava aqui na Madalena, no centro, ela morava na Boa Vista, onde era o colégio Contato, e namorava um menino de Candeias. Meu padrasto era de Candeias, antes de se juntar com minha mãe. E aí a gente ia para Candeias. E Candeias tinha um Playtime. Playtime era aquele lugar de jogos eletrônicos, de pinball e Sim. tal, vizinho de uma sorveteria clássica daqui, Free Sabor. Então juntava o Playtime com a sorveteria e era um ponto de encontro de jovens nos anos 80 em Candeias, que o Mundo Livre chama de Ilha Grande, por Ilha isso a Grande. música Musa da Ilha Grande, que Ilha Johnny Grande. Hooker chama de Candeias Rock City. Né? Johnny Hooker, quando tocou no Abril pro Rock a primeira vez, era Johnny Hooker e Candeias Rock City. E aí, porque a galera era de Candeias. Candeias tinha Lacadouro, que era uma discoteca. Como a gente é um país sem memória, e assim, já deviam ter feito um documentário sobre essa discoteca de Candeias chamada Lacadouro, onde eu dancei muito nos anos 80. E aí, era a chegada do punk no Brasil. E se Jaboatão dos Guararapes tinha 10 punks, 5 estavam na periferia e 5 estavam na Free Sabor Playtime de Candeias. Quem eram? Fred 04 e os amigos. Renato N. E um deles, Neguinho. Neguinho era o apelido do menino. Quando eu reconectei, quando eu conheci Fred já nos anos 90 no Mangue, eu falei, Fred, eu frequentava o Playtime porque o meu padrasto morava no Sinfonia, o prédio, né? Sim. Cara, eu via vocês lá. Eu não conhecia, mas, porra, eu já frequentava show do Herdeiros de Lúcifer em 82 e tal. Eu não era da galera de vocês, mas eu via que vocês colavam lá, né? E aí, quando eu retomei... Bom, aí qual é a conexão com essa época? Neguinho namorava com Carla Sarmento nessa época, que era minha colega de contato, né? Sim. E aí, quando eu reconectei com o Fred, eu falei, Fred, e aquela galera, velho, daquela época e tal, meu irmão, que eu não te conhecia, não conhecia Mundo Livre e tal. Ele, meu irmão, o Neguinho hoje é carteiro, entrega carta lá em Jaboatão, passou no concurso e tal, pra você ver como a vida de cada um vai, né? E É. aí é isso, cara, zero pira, né? Sai daquela coisa mais, eu não diria nem imatura, mas mais ingênua do punk ali, do início da banda tal, né?
que ainda antes tinha outra, que era Serviço Sujo, depois vira Mundo Livre. Serviço Aí, sujo. né, talvez a galera dos anos 80 tenha uma certa influência ali, principalmente os gringos, a No Wave, o pós-punk, principalmente, né? Não exatamente a New Wave, mas o pós-punk, apesar de que na Lacadouro só dava New Wave. E aí, cara, mas era um lugar para dançar, né? Então, eu acho que ali, Fred, com o Tábua de Esmeraldas, se ele tinha alguma dúvida de ousar, olha, Priscila Moreira dando aí a sugestão para Fred04 ser entrevistado por você também para essa história dos 30 anos do Mangue. Vou mandar uma mensagem para ele hoje. É porque ele está lançando o novo LP dele, eu não quero. Eu acho que ele deve estar abarrotado aí, né? Mas eu quero muito falar com o Fred. Fundamental. O Paulo deu uma travadinha aí. Daqui a pouco o Paulo deve voltar. A pergunta, Dengue, grande Dengue. Ligaram para mim aqui. Dengue tá na área. Olha aí, Alexandre Dengue, grande cara. Figuraça. Vamos liberar mais música aí desse projeto novo, né, Dengue? A gente quer ouvir. Mas, cara, então, aí voltando, aí vem a história tanto que tem uma festa icônica de onde saíram os videoclipes do Mundo Livre e de Chico Science, Nação Zumbi, filmados por Paulo Caldas e Lírio Ferreira, que foram os cineastas da retomada do cinema pernambucano com Baile Perfumado, que traz a galera, né, Dengue, Lúcio, Paulo Rafael e Chico e 04 para a trilha do filme, né? Me perdi, falei da trilha e me perdi. Não, a gente está falando sobre a cena Mangue, que é plural. Isso, aí foi gravado lá no Viagem ao Centro do Mangue, uma festa icônica, mas ainda era Lowstall. Era Lowstall, Mundo Livre S.A., é uma que eles estão tocando numa varanda. Não é a Sexta Sem Sexo, não, né? Essa é um marco divisor dentro da cena, né? A Sexta Sem Sexo, que eles vão pegar o bar, o prostíbulo, né? O Adálias, e vão alugar. Isso. Essa é. Isso. Olha, Bia tá elogiando a trilha sonora do Foi um Parto para Nascer. Passaram aproveitando que Bia lembrou aí, foi um parto, cara, porque passaram uns 10 produtores diferentes. O dinheiro por filme foi complicado, porque o cinema não se fazia há 20 anos em Recife, um longa-metragem, né? Era uma nova geração também de cineastas. E aí me ligava uma pessoa, me ligava outra, Paulo, agora sou eu, agora sou eu, agora sou eu. E eu não ia deixar de fazer de jeito nenhum, né? E dizia, tudo bem, estamos aqui. Aí Chico perguntava, meu irmão, e a trilha? Não, calma, a galera tá meio enrolada, mas vai rolar. E aí coincidiu que a gente estava no Rio e Paulo Rafael tinha um estúdio caseiro, né? Então, a única música inédita que o Chico deixou gravada quando morreu, bem produzida, né? Assim, já pós-gravadora e tal, foi justamente Angicos, que é trilha sonora do Baile Perfumado, sim, depois regravada numa versão incrível e lindamente arrastada pelas meninas da Comadre Florzinha, banda de onde saiu Isaá, Karina Burr e Alessandra Leão. E a Renata Matar, que é uma paulista que vivia aqui e que também trabalha com música até hoje, a acordeonista. Então, recapitulando, Fred com suas influências, né? Enfim, Chico com outras. O que é que tornou a nação a nação? Você acha que é o momento que ele pega aquela galera de peixinho e tem aquele insight de estilizar o maracatu? Isso tornou a nação nação? Ou foi o próprio, se não tivesse aquilo, o próprio rap que ele fazia, né? Aquelas próprias influências e a sua própria presença, ou aquele tempero ali foi fundamental daquele maracatu, daquelas alfaias, daquela estética, porque a questão da presença do maracatu ali, da galera de Peixinhos, do Lamento Negro, que primeiro era Chico Science e Lamento Negro, né? Lostal e Lamento Negro vão se juntar. Você acha que sem aquilo não seria nação? Que peso aquilo tem para ser nação? O peso que tem, cara, o peso que tem é o encontro de Gilmar com Chico,
né, Gilmar do Lamento Negro, funcionário da Emprel como Chico, quando Dengue está aí para dizer, Chico me dizia que encheu muito o saco de Dengue de Lúcio para convencer os caras a ir até Peixinhos tirar uns sons com a galera do Lamento. É ali Dengue que me falou nasce. ontem. Pois é. Então ali, naqueles primeiros ensaios, eu não trabalhava com a banda ainda, mas, né, estava vivendo a cena e conversei muito com os caras sobre isso e já vi muitas entrevistas. Agora, tem uma figura que sempre foi dos bastidores e que até hoje trabalha vendendo tambores alfaias para o mundo inteiro, que é Maureliano, que eu Sim, levei o baixista que veio com New York Dolls, Sami Afa, que era da banda de hard rock farofa finlandesa Hanoi Rocks nos 80, aquela que a gente falou no início da entrevista, da cena do hard rock farofa, e que quando o New York Dolls veio tocar no Abril pro Rock 2008, ele veio como baixista contratado, porque o Hanoi Rocks se muda para os Estados Unidos para tentar uma carona na cena do hard rock farofa. Um dos integrantes morre, a banda meio que dá um tempo e perde o bonde, e ele permanece morando em Nova York. Então veio como baixista contratado. E eu dei para a galera do New York Dolls uma coletânea promocional que eu fazia para a gringa, para distribuir nas conferências internacionais de música, chamada Music from Pernambuco. E quando eles vieram, eu fui no camarim, me apresentei para eles e dei a coletânea. E hoje o Sami Afa apresenta um programa chamado Soundtrack, que é track de trilha, né? sim. Porque ele visita lugares do mundo com a pegada de turismo e cultura, onde a música é muito forte. Então já tinha ido fazer o tango na Argentina, já tinha ido fazer a música flamenca na região da Catalunha, na Espanha, e estava vindo para o Brasil. E por causa daquela coletânea que ele ganhou, Renato Martins, ex-empresário do Ratos, da Ataque Frontal de São Paulo, nosso antigo parceiro no Abril pro Rock, me liga e fala, Paulo, ou manda uma mensagem, o Sami, que veio com o New York Dolls, quer ter o contato. Aí eu falei, pode dar. Ele falou, cara, eu tô indo com um programa pro Brasil e por causa daquele disco que você me deu, eu quero ir para Pernambuco gravar com a música brasileira. Aí ficou 10 dias aqui, Lia de Itamaracá, DJ Dolores, a cena tradicional e contemporânea a gente gravou, né? E aí, para voltar para o assunto, fomos em Camaragibe ver Maureliano passo a passo mostrar como se faz um tambor e uma alfaia, e o Sami Afa comprou uma e mostrou. E ele diz nessa entrevista que muitas das levadas de algumas das músicas de Chico Science Nação Zumbi começaram com ele ali naqueles primeiros ensaios, que ele tem uma contribuição, né? E depois ele formou o Viasat com Páqua, né? Mas aí Mal não era muito de palco, era mais de bastidores, sempre foi muito na dele, muito recluso, e é um cara genial, cara. Você tem que conversar com o Maureliano. Grande Eu li a cara. reportagem dele ontem, por coincidência. Ontem eu li a reportagem do falecimento do pai dele, ainda em 89, ele assumiu, né? Enfim, alguns irmãos. Eu quero conversar muito com ele. Paulo, a última pergunta. A última. Dengue disse que a gente vai levar 3 dias, eu e você aqui conversando. 3 horas. 3 dias a gente fica. Deixa eu falar uma coisa. Você, que era artífice, tinha decisão, estava participando de toda aquela construção, né, da carreira de Chico. Depois daquele período de férias que ele vem passar em Recife, né, em Olinda, e daquele fatídico dia, ele já tinha alguns planos, né? Eu conversei com algumas pessoas da cena, com muitas pessoas, e eu queria ouvir de você. O plano dele era dar um certo tempo na nação e gravar algo junto com Jorge sobre hip hop. É verossímil essa fala? Cara, Chico era um cara aberto a vários projetos, né? A fazer várias coisas. Uma vez a gente estava saindo, isso muito pouco antes dele morrer, eu acho que ele tinha chegado dessa viagem internacional, depois que a gente entregou o apartamento do Rio e decidiu dar um tempo em Recife, fazer o carnaval, né? Ele
estava precisando dessas férias, queria tirar férias, e foi de férias para a Europa por um mês, ele via um clipe dos Beastie Boys que o MCA descia uma montanha de snowboard, e ele viu o clipe na MTV no quarto de hotel e me disse um dia: Paulo, eu ainda vou fazer isso. E um brother meu, que, né, tinha bastante folga financeira, já andava de snowboard, estava indo para Courchevel, na Suíça. Aí eu falei: cara, tu vai estar na Europa, vai encontrar Rodrigo lá, que ele já tem a prancha e as roupas e a manha, e tem fotos de Chico na neve, e ele realizou o sonho de andar de snowboard na neve pouco antes de morrer, por causa daquele clipe dos Beastie Boys, que é de um disco de música instrumental dos Beastie Boys. E aí, cara, a gente entregou o apartamento e não sabia se voltaria para o Rio por causa da gravadora, mas a gente se identificava talvez mais com São Paulo, né? Tinha mais coisa para fazer em São Paulo, mais lugar para tocar, um interior mais forte também para tocar. E aí eu falei, um dia a gente estava saindo, eu falei: Chico, velho, volta aqui, meu irmão, vem cá, senta aqui 2 minutos. Aí num papel ofício, com um hidrocor, né, um lápis assim, que hoje chamam de outro jeito, ele escreveu um fax para Max. E ali na hora, eu dei uma sugestão doida, né? Eu que tenho essa escola do underground, que adoro rock pesado, de todas as tendências, eu falei: cara, eu não me conformava, preciso dizer isso, que a nação não foi convidada por Roots. Foi Carlinhos Brown. Eu vou morrer sem aceitar isso. Era perfeito que tivesse sido a Nação Zumbi participando do Roots, mas não foi. O mundo não é perfeito, beleza. Mas aí, cara, eu fiz o Chico fazer ali na hora, e mandei por fax pro Max, que eu tinha o contato dele, o Chico dizendo: e aí, Max, beleza, cara? Meu irmão, vamos se encontrar, vamos fazer um show junto. Vamos fazer uma banda. Nessa época, tinha saído há pouco tempo o Nail Bomb. E eu comprei o CD do Nail Bomb numa lojas americanas com o Chico, a gente catando. Eu comprei o helmet, Jorge do Peixe também comprou um helmet da capa verde, como era o Afro Ciberdelia, laranja brilhoso, assim. E eu falei: Chico, Max fez um projeto com o genro dele, com o namorado da filha da mulher dele, a enteada dele, chamado Nail Bomb, e mostrei a capa para ele. Aí eu falei: velho, vamos fazer um projeto com o Max, velho, tu e Max e a nação, que a gente chama de Cebosa Soul, porque aqui tem a história de alma cebosa, né, velho? Alma Aqui cebosa não preciso nem dizer o que é uma alma cebosa. Sim. Bolsonaro é um grande exemplo de alma cebosa. Então, eu falei e ele escreveu isso na hora. Isso foi até publicado numa matéria póstuma de Chico na revista Trip. Eles transcrevem esse fax e mostram. E Chico diz: Max, vamos montar um projeto junto, velho, Cebosa Soul, já visando o mercado internacional, né? Porque aí todo mundo ia ficar curioso para saber o que é cebosa. Aí, como os dois são brasileiros... Vai desembocar nos cebosos postiços, deve influenciar aí, né? Los cebosos. Talvez, certamente. Ó, nosso tempo está esgotando. Por mim, eu passava aqui, meu amigo, mais 3 horas fáceis. Quando eu lançar meu livro, velho, eu vou combinar com o meu grande brother, Rogério Big Brother. Tô com a camisa aqui, ó, da Bardos, o espaço dele com o Tony, né? Meus amigos, e que, porra, grande cara da cena de Salvador e da cena brasileira. E eu quero lançar meu livro aí com bate-papo aí com teus alunos e com você e Big promovendo esse lançamento. Na hora, já aceito, vai ser uma honra. Rogério foi casado com a grande amiga nossa, Adriana. Foi casada com o Rogério, são separados, hoje a Adriana tem família, né? Meu amigo e irmão. Adriana Balaguer. Eu estava presente naquele histórico show, inclusive registrado no livro do Gabriel do Autoramas, esse momento, o icônico e histórico show no Circo Escola Picadeiro do Picolino,
Picolino. Picadeiro era em São Paulo. Quem Picolino. falou comigo dele, acho que foi Dolores ou Dengue. Alguém me perguntou. Não, foi Canibal. The Dead The, Billys, The Dead Devotos Billy. do Ódio e o Little Quail. E mais uma banda baiana, além do Dead Billys, Maria Bacana, talvez. Cara, teve striptease, loucura, velho. Na hora do Dead Billys, meu irmão, eu e a galera do Devotos, caralho, meu irmão, parece vocês em Recife. Todo mundo enlouquecido no show do Dead Billys, dançando pra se fuder. Cara, que momento viver aquilo. Mas eu Eu já moro, tinha ido antes. quero Eu já esquecer tinha minha vida ido. aqui. Eu já tinha ido com o Jorge Cabeleira para um festival organizado pelo Big, com outro rapaz aí que era da banda, produtor da banda Adão Negro, e jamais vou me esquecer que eu e o Jorge Cabeleira fomos. Caribé. Caribé, o nome dele é Caribé. eu- Eles foram nos buscar na rodoviária, eu consegui as passagens na Progresso para o Jorge Cabeleira ir de ônibus de linha, que eu também trabalhava, que eu também levei para a Sony, e nós fomos pegos na rodoviária por uma Kombi sem banco de um pet shop, Kombi que transportava cachorro para fazer banho e tosa, altamente fedida e todo mundo sentado no chão. Foi assim que eu cheguei a Salvador pela primeira vez com uma banda. Já tinha ido na cidade antes, mas para tocar foi assim. Nunca O Adão esquecerei. Negro, Adão Negro é uma banda que eu transito. Serginho, o vocal, é meu amigo e irmão, né? A gente é praticamente contraparente, né? O empresário da banda foi Caribé também, que a gente tem relações Olha também. aí, outro brother, óbvio, pós-TV. Vocês dois têm que se conectarem. Cara, não estou lembrando o nome agora. Simplesmente, professor, é um colega seu, professor, que contactou comigo recentemente, comentou lá no meu Instagram e me pediu desculpa por comentar que era porteiro do meu prédio quando eu voltei dos Estados Unidos, cara. E viveu essa história, e viveu o Canibal e o Underground, e de porteiro, hoje mora em Fortaleza, no Ceará, é professor universitário e tem esse canal, cara. Que orgulho me conectar com esse cara. Pô, que Vocês riqueza, dois cara. têm que dialogar. Segue ele aí, óbvio pós-TV. Manda um alô Que aí que legal. vocês têm que se conectar. Esse cara é foda. E os vídeos dele, olha ele aí, óbvio pós-TV. Jailson, Que grande legal. Jailson. A Salve história aí. desse cara é o tipo de história para livro. Como eu estou incentivando agora Gilmar Bola 8 fazer um livro sobre a história dele, sobre a infância dele. A irmã dele também era ligada à cultura popular, era produtora do balé de garotas de peixinhos Magé Molê, que é incrível, que a Nação trouxe para o palco algumas vezes. E eu falei, Gilmar, você tem que contar a sua história, velho. Como nosso amigo Jailson aí, que é de Recife, mas está em Fortaleza, tem que contar dele. Falei com o Gilmar ontem. Falei com ele ontem, a gente bateu um papo ontem rápido, só texto mesmo, né? Foi bem. Estamos aí em processo aí de E conversar. aproveitar também, professor, para divulgar Matheus Melo, que tem um canal que está fazendo os vídeos sobre o Mangue Beat, né? E que Legal. entrevistou Gilmar Bola 8, a mim, Roger de Assisti, Renault, assisti todos, né? adorei, Pronto, pronto. adorei, Também. No adorei ver. momento, ele se encontra em Novo Albuquerque, desculpa, em Albuquerque, Novo México, New Mexico. Que Ele está legal, lá assisti. estudando. Gil Luiz Mendes, outro grande cara daqui, que já tem vários livros lançados, morador de Candeias, que também, por ele, é conhecida como Jamai Candeias, né? Então, Mundo Livre, A Ilha velha era Grande, grande. Johnny Hooker, Candeias Rock City, Galera de Gil, Jamai Candeias e dono da Badoc Livros, galera. Acessem aí, também tem que conectar com o Jailson, Badoc Livros, do brother aí, uma galera que está fazendo e que eu estou sempre postando. E aproveito para dizer, Gil, não postei o livro Palas ainda, brother, porque minha câmera tá quebrada. Eu não consigo viva voz sem fone, eu não consigo fotografar só modo selfie, eu não uso selfie. Enfim, velho, mas vou chegar no celular novo e vou fotografar e falar do seu livro. Paulo, delícia de papo. Pô, muito assunto, muita história. Agora, eu não podia encerrar isso aqui sem uma mínima pergunta, bem rápida.
para ficar para a posteridade, para os anais da história aí, para os meus futuros alunos, enfim, novas gerações ter esse material. Você teve o privilégio de conviver, de dividir o espaço e o tempo com Chico, né? E essa é uma das razões do nosso encontro hoje, que é os 30 anos do Mangue Beat. O que foi sentir Chico, velho, conviver com ele? O que é que tornava ele Chico? Pois é, velho. Apesar de estar do lado dele na maioria do tempo, principalmente quando ele estava em lugares públicos, a trabalho, né? O amigo, né, cara? Assim, a gente, além da parceria profissional, eu trabalhei com muitas bandas e você fica amigo, alguns você fica mais amigo, outros menos amigos. E, cara, a gente tinha uma amizade, falava sobre a vida, né? Falava sobre o futuro. A gente teve um papo, o último papo nosso foi na última subida dele no palco, que não foi com a Nação Zumbi, foi com a Orquestra de Frevo, para cantar Madeira que Cupim não rói, um frevo clássico com Antônio Nóbrega, para promover o bloco Na Pancada do Ganzá, que era um bloco do Nóbrega na semana pré-carnaval do Recife, que a gente tocaria na segunda-feira que ele faleceu um dia antes, né? E aí, cara, ali a gente teve um papo no Landau, fumando uma coisinha, que a gente falou muito do futuro. É impressionante isso. E ele me diz, assim, a galera da nação, a gente tinha convivido todo mundo junto, pelo comportamento de Gira no apartamento, eu tenho certeza. E depois, por tudo que aconteceu com Gira, eu cheguei a conseguir uma psicóloga depois da morte de Gira para tratá-lo sem remuneração, porque ninguém tinha dinheiro para nada. E Gira, eu acho que tinha depressão, ele passava o dia na cama, e era muito difícil, havia uma imaturidade na banda ainda, entende? Então, a gente conversou muito sobre o futuro, sobre os passos que a gente ia dar. A gente tinha a ideia de alugar um loft em Nova York por 3 meses e ficar lá 3 meses e fazer uma turnê e voltar para lá, tocar em Boston, voltar, tocar em tal cidade e voltar. Mas principalmente se enturmar mais no mercado americano. E eu não teria nenhuma dúvida que, no máximo, em 5 anos, Chico ia dizer, velho, eu vou morar em Londres, eu vou morar em Nova York, sabe? Com toda a possibilidade de comunicação. E eu vou passar 2 anos e a gente, a nação vai, ou eu volto para fazer só as turnês aqui, 3 meses, a gente faz as principais cidades, mas eu não tenho nenhuma dúvida que Chico, que estava aprendendo inglês, ia dar esse passo. E como a gente falava disso? Porque o Brasil era tão difícil, cara, tão cruel para ele como artista, né? Para mim, como produtor, sim, mas, cara, para ele como artista, né? E hoje, né, quando eu mostro a Enciclopédia Virgin, tipo, tudo foi desconstruído. Não tocava no Brasil, mas tocava na Europa, né? A gente se ouviu na rádio na Europa, na van, dirigindo a van, né? Então, esse passo internacional, cara, foi fundamental. E essa confiança, né? Como eu falei, ele era um cara bem cismado, né? E a gente confiava plenamente, assim, coisa de grana, confiança de papo e tal, né? Os problemas da banda, né? Quando a gente teve que tirar Canhoto por absoluta imaturidade e por ser muito jovem, tinha 18 anos ainda, quando foi para a primeira turnê, deu trabalho para a gente. A gente voltou da turnê, deu 3 dias de férias para todo mundo, marcou uma reunião no apartamento de Chico, que quase não tinha móvel, sentou todo mundo no chão da sala e a gente conversou antes, eu e ele, e eu falei, brother, o projeto é seu, eu não sou o empresário comandante da banda, né? Eu sou mais um e você vai começar falando, velho. É uma reunião muito triste de fazer e ele continuou, ele começou falando e tal, e depois eu disse, pois é, Canhoto, cara, infelizmente nessa turnê muita coisa se mostrou, porque as bandas brasileiras, elas não são acostumadas a uma turnê de 2 meses. A nossa já foi de 2 meses. Professor, tudo que tiver que dar errado numa banda, vai dar nessa turnê de 2 meses.
de 3 meses, pela convivência intensa, por estar longe das mulheres, dos familiares, entende? Então, as características se revelam, né? ali se revelou muita coisa, quem estava afim, quem não estava afim, né? A responsabilidade que a gente tinha ali naquele mercado internacional que a gente tinha entrado, né, com gravadoras envolvidas e tal. Então não era brincadeira, todo mundo era muito jovem, claro. A gente não tinha, o Chico ia fazer 30 anos quando entrou no mercado internacional, né? Então, mas a gente sabia muito para onde queria ir, né? Então, para mim é muito difícil imaginar ele hoje. Como eu falei, né, cara, assim, era um amigo que você perde ali no auge. Durante muitos anos eu achei que também ia morrer jovem pela intensidade da vida que tinha em viagens e tal, né? Eu comecei a trabalhar com outras bandas e comecei a viajar mais ainda para o exterior, né? Comecei o Porto Musical em 2005, porque tinha sido o primeiro brasileiro a ir para a Womex, e foi uma parceria com a Womex, o Porto Musical. Então ali eu começo a trazer meu conhecimento e minha rede de contatos para dividir com os produtores brasileiros através do Porto Musical, né? Junto com minha irmã e sócia Sonali e Melina. E entrou agora Sonali Macedo, outra grande amiga que hoje trabalha na Petrobras, que era do escritório nessa época, igualmente amiga de Chico, que fez nossos postais, cartazes de show, né? Que a gente tinha esse privilégio de ter uma designer talentosa como Sonali Macedo, que não é minha irmã é Sonali Pires, outra amiga de Chico, e está agora junto com a irmã e a filha do Chico, diretamente envolvida num projeto com a memória dos escritos dele, que foi aprovado aqui no Funcultura, o Fundo de Cultura Estadual, que é para esse ano. Também vai pegar os 30 anos do Mangue. A gente vai fazer uma exposição da memorabilia no Museu Cais do Sertão Luiz Gonzaga, no bairro do Recife. Vai fazer uma gincana que a Luísa, filha do Chico, está diretamente envolvida, né? Tudo adiado agora com esse, infelizmente, dessa volta da pandemia. Mas tudo vai acontecer ainda esse ano, né? E também a segunda parte desse projeto, que é com a memorabilia do Chico. Quando o Chico morreu, tinha 5 CDs dele comigo e 5 CDs meu com ele, né? As anotações, as roupas, claro, a irmã doou muita coisa das roupas, mas roupa de show, né? Essa coisa mais pessoal dele vai ser digitalizado e vai ser colocado ao público. Existem pelo menos umas 10 horas, no mínimo, entre fitas de 8 milímetros de uma câmera que a gente comprou na primeira viagem a Nova York e gravamos muita coisa, e também em VHS de pessoas que filmaram e depois nos deram a gravação de imagens inéditas de Chico Science Nação Zumbi, que também serão devidamente digitalizadas e mostradas. A filha do Chico deve começar um canal oficial dele no YouTube. Então tem um monte de coisa aí para acontecer. Tem um show inédito ao vivo no Sphinx Festival na Bélgica, gravado pela Rádio Pública, Rádio 1 da Bélgica, que é um show incrível que a plateia canta junto com ele, sem nunca tê-lo visto antes e sem entender uma palavra do que ele estava cantando, né? Isso deve se tornar um vinil. A filha do Chico também está envolvida, a Nação também vai se envolver. E algum tempo antes da pandemia, a Nação divulgou que ia lançar vinil e DVD do show ao vivo em Montreux, que é esse show que a Timbalada invadiu, que eles gravavam na mais alta tecnologia em vídeo e áudio os shows do festival. E aí, quando acabou, a gente ganhava uma fita cassete, que não tinha qualidade para lançar, e uma VHS do show ao vivo, mas não podia fazer o uso comercial, né? Tanto que vários artistas clássicos da música têm seu show ao vivo em Montreux, incluindo a Elis Regina, lançado como disco. Paulo, eu estou maravilhado com o diálogo, com a fala, com a memória, com o resgate, com tudo isso que você trouxe, essa geleia aí, essa conjunção de acontecimentos, de cultura, de cena. Foi um papo muito significativo para mim. Eu aprendi muito, é muito rico.
meio-dia eu tenho um compromisso, queria ficar ainda mais com você aqui. A semente tá lançada, viu? Tem aqui um braço direito aqui em Salvador, que é uma outra cena, você sabe disso, importante para o rock, para a música alternativa. E foi um prazer, meu amigo. Obrigado aí pelo seu sim. Me Cara, deliciei hoje aqui. só para finalizar, como eu estou falando com um baiano, eu mandei um cartão de visitas do Big Brother, que ainda tinha um nome meio Ozzy no meio, Big Bro, Rogério Chemical Death Brother, alguma coisa assim, ou bro, Bros e tal, que ele não tinha mais o cartão. Aí eu falei, velho, eu tenho mais coisas sobre a sua vida profissional e sobre suas iniciativas aí do que você. Eu tenho esse primeiro cartão de visita que você me deu, eu tenho todas as demos de você, eu tenho os CDs demo das bandas da Bahia, eu tenho os releases, os primeiros releases, eu tenho os CDs, tudo dado por você. Então, cara, a Bahia virou cidade da música, fez aquele puta museu, o Recife acabou de virar cidade da música, temos equipamentos incríveis como o Passo do Frevo e o Museu Luiz Gonzaga Carlos do Sertão, a Fundação Joaquim Nabuco, mas há muito a ser feito, sabe, professor? E aí, cara, eu boto muita fé numa geração, como eu não estudei, eu não, jamais poderia ter sido um gestor público, passar em concurso e coisa do tipo. Fui chamado para o curso de produção fonográfica pela minha amiga, que é filha da família, que é dona da Faculdade Barros Melo, que ficou surpresa ao descobrir que eu abandonei no ensino médio, né? E que não poderia ser professor sem diploma. Mas eu não sou acadêmico, né? Eu sou da vida real. E aí é isso, a gente ensina o que a gente sabe pela experiência, né? E eu aprendi muito com a vida, com a convivência com os mestres, né? Assisti muita coisa. Quando eu conheci os mestres, aquele pouco tempo que eu tive, eu fiz aquelas perguntas da curiosidade de épocas que eu não vivi, da indústria fonográfica. Quando eu trouxe meu amigo Peter Jenner para o Porto Musical, cara, eu conheci o Peter Jenner na Womex, ele foi o primeiro manager do Pink Floyd, pelo amor de Deus, eu fiquei fã dele, colei nele, perguntei se eu podia pagar uma cerveja para ele, e ele, claro, e eu comecei, e ele muito à vontade, e eu dizendo, Peter, mas eu sou um jovem manager, me conta do Pink Floyd e tal, e ele, oh, Paulo, não, não. E um dia eu falei, Peter, vamos para o Brasil, vamos conhecer Recife e o Nordeste, ele, how come? Aí eu falei, eu vou lhe levar para o Porto Musical, eu quero que você conte a sua história para os produtores brasileiros. Ele, let's go! E assim eu trouxe também outra lenda que é o Seymour, né, da Sire Records, S-I-R-E, aquele rótulo amarelo e preto dos vinis, dos discos da Madonna, do Ramones, da Blonde. Ele lançou essa galera toda, eu consegui esse cara. Aqui na UAS, um grande nome que trouxe a música indiana do Fundamental e que era da Nation Records, que nesse crossover que a gente falava mundial dos anos 90, essas bandas, primeiro a Fundamental, depois ele fez a Detrimental, e Chico pirava nessas bandas, né? O Aqui na UAS fez a Nation Records, e foi, professor, o primeiro crossover que eu vi entrar na Womex, a World Music Expo, que ainda era muito raiz, ainda era muito tradicional quando vem essa nova geração indiana, nascida no Reino Unido, ingleses reprocessando o rap e as batidas eletrônicas com os timbres e instrumentos indianos. O Chico viu isso, tinha CD dessas bandas, e alguns anos depois, o Aqui na UAS, já em 2005 ou 2007, foi palestrante do Porto Musical, também trazendo essa experiência, cara. Então, foi isso. Uma hora eu queria que muito mais produtores e muito mais gente pegasse esse caminho que eu havia pego e que estava tão aberto à música brasileira tradicional e contemporânea, sabe? Aí se perguntar, ficou rico? Não, moro num prédio velho dos anos 50 que está precisando de uma reforma no apartamento, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu não trocaria isso que eu vivi por milhões de reais que eu pudesse ter numa conta hoje. E isso eu falo do fundo do meu coração. bonito, Paulo, bonito demais, cara.
O importante na vida é dar sentido a ela, e você deu sentido à sua vida. Parabéns, cara. Você construiu a sua lenda. E só assim a gente vive com mais plenitude e com verdade. Meu amigo, um abraço grande no seu coração. Meu primo Obrigado. Marcone, obrigado você, professor Marcone, meu primo, vivemos uma tragédia familiar juntos, perdemos um primo nadando, é meu grande amigo, acompanhou minha trajetória, preciso mandar um abraço para ele. Paulo, aquele axé para você, irmão. Obrigado. Massa, velho, Você foi do ganhou, caralho. você ganhou um aluno aqui, foi seu aluno hoje. Valeu, cara. Obrigado a todo mundo que assistiu, um abraço a todos os amigos e conhecidos e pessoas que eu não conheço que assistiram aí. Valeu mesmo, foi um prazer Abraço estar com forte, vocês. obrigado por tantos relatos e tantas memórias. Um É abraço à sua nóis. família também. Fica bem, querido. Valeu, cara. Um abraço. Marcone, um abração, velho. Vamos se ver. Forró de Vitrola, meu amigo Cacai Nunes, vamos se ver. Valeu, Jailson. Grande abraço. Estou chegando aí. Viviane, sempre me acompanha. Beijo.